Opa! Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre 3 maneiras de economizar mais dinheiro, beleza? Então vamos lá. A primeira maneira que eu quero falar para você é pague-se primeiro. A partir do momento que você recebeu o seu salário, que você já tem acesso àquele dinheiro, a primeira coisa que você deve fazer é separar parte desse dinheiro para a sua conta de investimentos. Então vamos supor que você receba R$1.000 todos os meses. Separa 10, 15, 20% desse patrimônio e investe esse dinheiro, 100, 150, R$200. Porque a ideia é a seguinte: se você faz isso por um longo período de tempo, cada vez mais seu dinheiro vai rendendo, porque é o famoso juros compostos. A partir do momento que você colocou R$100, já vai estar rendendo esses R$100. Aí chega no próximo mês, você vai e bota mais 100. Então é esses juros em cima de juros que realmente pode te proporcionar uma liberdade, uma segurança financeira maior. A maneira número 2 que eu vou falar sobre como economizar mais é evitando dívidas. Parece um pouco lógico, mas é mais fácil falar do que fazer. Da mesma forma que seus investimentos eles vão ter esses juros compostos em cima deles, dívidas e empréstimos também vão ter. E isso pode ser extremamente perigoso, porque é o seguinte: vamos supor que você pegue um empréstimo de R$60.000 e você deu de entrada 10 mil. Os 50 mil que você não pagou vai ficar rendendo juros em cima de juros. Então vai chegar um momento que você vai pagar quase que o dobro dessa dívida, se não mais. Então a ideia é o seguinte: vão ter situações que não vai ter como, você vai ter algum tipo de dívida, você vai precisar fazer algum tipo de empréstimo, e o ideal nesse tipo de caso é você pagar uma entrada maior que você puder. Então é o seguinte, você vai pegar um empréstimo de 50 mil, você tem que pagar uma entrada que esteja de acordo com a sua condição. Então, por exemplo, e a ideia é a seguinte: se você paga grande parte dessa, e a ideia é a seguinte, se você paga grande parte dessa dívida na entrada, vai ficar muito mais fácil de você pagar o resto da dívida, por 2 motivos. Primeiro que você já vai ter pago a maior parte da dívida. Segundo, porque os juros que vão se acumulando, eles não vão ser tão relevantes. Porque quanto mais você tem de dívida, mais você vai ter de juros, consequentemente. Então, a ideia é a seguinte: precisou fazer dívida? Tudo bem, mas pague o mais rápido que você puder e, de preferência, dê a maior entrada que você puder também. Porque dessa forma fica mais fácil de você pagar aquela dívida e também você não vai gastar tanto nesses juros compostos. Beleza? E a terceira dica que eu vou passar para vocês é a seguinte: ela tem até uma relação com a primeira, mas ela vai além, ela é mais profunda, que é a seguinte: crie um orçamento. Então, antes de você tocar no seu salário, chegou lá no primeiro dia do mês seguinte, recebeu lá 2 mil de salário. Antes de você tocar em 1 centavo desses 2 mil reais, você precisa saber exatamente o que você vai fazer com cada centavo. Então você precisa ter a parte separada que você vai botar nos investimentos, a parte que você vai gastar para lazer, para alimentação, para as necessidades. Tudo isso você precisa ter exatamente calculado. Porque a partir do momento que você sabe exatamente o que você vai fazer com o dinheiro que você tem, você cria uma educação financeira muito mais robusta. Você vai estar praticando essa economia e os juros compostos vão ser seu maior amigo. Porque, a partir do momento que você tem exatamente dividido em qual conta que você vai colocar tal dinheiro, você sabe exatamente o que você pode ou não fazer, de acordo com a sua situação atual. Então, o que grande parte das pessoas fazem? Elas recebem o salário e, vai chegar no final do mês, não tem mais nenhum tostão, nem um centavo que sobrou. As pessoas elas ficam nesse ciclo de receber o salário e pagar as contas.
E a partir do momento que você conscientemente separa o dinheiro que você tem, você arruma maneiras de, gerar uma segurança maior. Porque vamos supor que aconteça algum imprevisto, alguma urgência, alguma oportunidade. Se você tem um dinheiro guardado, vai ficar muito mais fácil, muito mais tranquilo lidar com toda aquela situação, com todo aquele imprevisto. Então, essa prática de educação financeira, de poupar todo mês, de saber com que você vai gastar todo mês, isso é extremamente importante no longo prazo. Porque se você antes gastava R$ 2.000, você ganhava 2.000, gastava os 2.000. Agora você, nem que seja poupar 100, R$ 200, nem que você poupe R$ 200 todo mês, isso no longo prazo é o que vai realmente te dar uma segurança maior. E outro insight que eu quero dar de bônus é o seguinte: crie a sua reserva de emergência. Porque é exatamente do tipo de situação que eu estava falando com vocês. Uma situação de urgência, uma situação que você precisa daquele dinheiro. A ideia da reserva de emergência é exatamente para lidar bem quando essas situações chegarem. E para você ter uma reserva de emergência saudável, o ideal é que você tenha 3 meses de salário acumulados. Então, por exemplo, você tem um custo de vida de R$ 1.800. Então, você vai precisar de R$ 4.400 para ter uma reserva de emergência saudável. Porque dessa maneira, mesmo que você perca o emprego, mesmo que alguém da sua família tenha que fazer uma cirurgia, você vai ter o dinheiro para pagar essa emergência, além de que você vai ter a segurança. Porque, imagina acontece essa emergência e você não tem como lidar com ela. Fica uma situação muito mais estressante, muito mais ansiosa. Então é extremamente importante que a gente poupe todos os meses. É essa mentalidade que faz a gente ter um patrimônio bom no longo prazo. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo na próxima.